Fala rapaziada, vamos ver aqui mais um vídeo do Ucla, né? Por que eu parei de jogar LoL. Então hoje a gente vai falar sobre por que eu parei de jogar LoL, mas na verdade isso é uma alegoria, uma representação de uma ideia, falando especificamente dos jogos competitivos online. Não só a respeito do LoL, mas também do TFT, do Valorant e todos os outros que estão aí disponíveis para você jogar todo santo dia. Olá, eu sou o Ucla, sou o coach de LoL e eu ainda jogo, só que eu jogo bem menos do que eu jogava anteriormente. Hoje em dia é mais para manter meu nível e continuar criando conteúdo e ensinando sobre o jogo. Afinal, esse canal em grande parte é sobre isso. Ou pelo menos era. O ponto desse vídeo é te mostrar por que um jogador casual ou não profissional quer distribuir um pouco melhor o tempo dele, ao invés de na maior parte do tempo ficar jogando um jogo só, como LoL, Valorant ou equivalente. O principal problema desses jogos free-to-play competitivos são que eles tomam muito tempo. São jogos complexos que têm muitas camadas de conhecimento e conforme você vai melhorando, você vai sempre indo em busca de mais. Primeiro você aprende a controlar o seu boneco dentro do jogo, depois você percebe que você precisa saber farmar. Farmar embaixo da torre, saber trocar contra os caras, entender como é que funciona as movimentações durante a partida, o macro game, quando que a gente vai para um objetivo, quando que a gente não vai. E aí quase que todo esse processo de aprendizado acontece. Cara, esse processo de aprendizado ele existe. Ele tem a curva do aprendizado, né? Ela é demorada, né? Bem complicado. Eu jogo LoL há bastante tempo, há mais de 7 anos. E nunca consegui sair do prata, definitivamente. Eu consegui ir pro Gold, consegui ir pro Platina, mas eram períodos que eu jogava muito, que eu só jogava. Passava o dia inteiro jogando, o máximo que eu consegui foi Platina, né? Então, e não foi um período tão grande assim, vai. Eu acho que eu devo ter ficado no máximo assim, uns 6 meses jogando direto o dia inteiro, várias spamando partida o dia inteiro, né? E na verdade tem jogadores aí que estão num elo mais alto que passaram bem mais tempo, né? Bem mais anos fazendo isso. Então, eu hoje com a vida do Wild Rift, eu percebo que o sistema de ranqueada do Wild Rift é bem mais inteligente e bem mais aceitável do que o sistema de ranqueadas do LoL, né? Porque o LoL ele vai exigir de você, o LoL de PC vai exigir de você um tempo extremamente grande. E o Wild Rift não, o Wild Rift você vai jogar de partidas mais rapidamente, vai subir, né? Eu tô agora no Wild Rift e chegando no diamante, né? Tô saindo ali do platina e chegando no diamante. E é mais fácil, né? É mais fácil, porém no Wild Rift quando você vai subindo as coisas vão ficando mais difíceis. O que eu acho massa mesmo é a questão do sistema de ranqueadas e pontos de bravura, né? Que evitam de você perder marcas ali para você subir nessas ranqueadas. Então eu acho isso bem inteligente. Acontece apenas dentro do jogo, em partidas que em média vão durar cerca de 30 minutos. Só que em vez de focar em aprender, você cada partida pega um boneco, começa a entender que campeões diferentes têm habilidades diferentes, e isso deixa o processo mais interessante para você, mais divertido, mas ao mesmo tempo acaba tomando ainda mais tempo. Tudo isso para ficar forçadamente com uma taxa de vitória que gira em torno dos 50%. Você entra para jogar e a sua chance de vencer é quase que a mesma que de perder. Isso no LoL, em jogos de luta e em jogos de FPS, o problema é ainda maior, porque eu particularmente sinto que neles você estar sempre praticando é ainda mais importante, porque lá a memória muscular e o reflexo que você tem dentro do jogo importam ainda mais. No FPS você vai ter que ficar entrando no modo de treinamento para calibrar a sua mira, ficar entrando no Team Deathmatch para ver se o seu strafe junto com a mira está em dia, e tudo isso você vai ter que fazer todo santo dia. Nos jogos de luta, aí a gente já está falando de frames. Quantos frames tem o ataque de fulano quando você está bloqueando? E aí você vai ter o reflexo para revidar nesse meio tempo? Então eu lembro quando lançou Valorant, cara, eu fiquei muito entusiasmado. Eu falei, é agora, vou criar meu segundo canal de Vavá e vai ser lindo. Vou pegar Imortal, que eu acho que era o ranking mais alto na época, assim que lançou, e vou fazer um canal sobre esse novo jogo. E eu nunca peguei Imortal, peguei Diamante alguma coisa lá, e aos poucos eu fui percebendo que esse processo de tentar pegar o nível mais alto no jogo não valia exatamente a pena. Isso porque para chegar lá eu precisava praticar muita coisa e era uma parada bem operacional. Você já se perguntou por que depois de um dia de trabalho alguém vai vir jogar um jogo e aí para se divertir ela vai precisar trabalhar dentro do jogo para conseguir vencer o jogo? Ou você se diverte perdendo, né? Aqui no LoL, cara, o que eu acredito de modo geral é que vencer é bom e perder é ruim demais.
E muitas vezes, se você vence um jogo e perde o outro, a satisfação não é a mesma, você não fica no 0 a 0. Você fica triste ainda. E aí num sistema que você está sempre no 50%, é difícil. Então, uns anos atrás, você ficar afundado num jogo só e não ter tempo para jogar outras coisas ou fazer outras coisas, já era uma espécie de um problema. Quantos títulos single player de um jogador que eu nem experimentei, cara? Pensa num jogo muito bom aí que você jogou e você gostou, né? Que seja single player. Se não tiver um na sua cabeça, é um sinal que você talvez tenha jogado LoL demais, né? Ou algum desses aí que a gente falou. Vendo aqui no Steam, por exemplo, eu mandei ele organizar pelos jogos que tem mais reviews de usuário. Então aqui no topo a gente tem os jogos mais bem avaliados e quase nenhum deles eu joguei. E aí que tá, se no passado você tinha tempo para jogar outros jogos, mas você optava por não fazer isso e você ficava jogando só LoL, por exemplo, você deixava passar alguns títulos muito bons. Só que hoje em dia as coisas mudaram. Tem muito mais título no mercado que são obras de arte e ao longo do tempo eles vão se acumulando. E aí fica uma biblioteca de centenas de jogos excelentes que você não jogou porque você decidiu entrar para fidar de Yasuo. Mas, Luca, se o problema é que eu estou jogando LoL demais, é só eu jogar menos. Não. Você virar um jogador casual de LoL, o problema vira outro. Isso porque a experiência para um jogador casual normalmente é negativa. Qual a chance de você carregar se você joga LoL só às vezes? É zero. Você praticamente nunca vai entrar numa partida, vai ficar forte, vai colocar o seu time nas costas e vai vencer. O que vai acontecer de fato é que conforme você vai descendo e você vai perdendo as suas partidas, vai chegar um momento que o LoL vai ter forçado aquele 50% de taxa de vitória e você vai ficar de fato no ganha-perde, né? Ganha uma, perde uma. Só que mesmo quando você vence, por você ser um cara que não se dedica mais ao LoL, ou não se dedica mais ao Fortnite, ou qualquer um desses jogos, boa parte das vitórias não vai ser você quem conquistou. E a sua satisfação por ter vencido aquele jogo não vai ser a mesma coisa. Então, ou você perde e fica triste, e aí vai querer jogar mais, ou você vence e não fica satisfeito e vai querer jogar mais também. Cara, eu gostava de carregar minhas partidas, né? Eu sou main Veiga, main ADC, também jogo na jungle. E quando isso acontecia eu ficava frustrado, né? Quando eu jogava muito na partida, mas muito, botava para arrebentar e matava todo mundo e ficava positivo, top CS do jogo, perdia, né? Então isso daí é bem frustrante também. E aí nessa de jogar a última, a gente joga só mais uma e só mais outra, e isso se repete múltiplas vezes na semana. E aí chega no final do mês, você praticamente só jogou o mesmo jogo. Isso em parte porque esses jogos não têm um começo, um meio e um fim. Eles são pensados em criar um loop onde o jogador fica preso nele e interessado em estar sempre jogando. E se no passado jogando online a gente fazia grandes amigos que levava para a vida toda, hoje em dia ainda é possível. Só que um pouco mais difícil, afinal, a maior parte das interações que a gente tem online com pessoas anônimas são interações negativas. É só você perceber. Quantos jogos lançaram de uns anos para cá que você não consegue nem se comunicar com o jogador do time inimigo? Você só consegue mandar emotes pré-determinados com mensagens prontas. Um dos maiores jogos de carta online, Hearthstone, é desse jeito. E no LoL, até hoje, a gente não tem comunicação por voz. Por que você acha que a Riot Games não implementou isso no jogo? Dito isso, onde está o valor desses jogos e por que a gente continua jogando eles dia após dia? Por que você acha que não foi implementado o voice, né, galera? Por que você acha? O valor deles, por incrível que pareça, não está em você jogar com seus amigos. Inclusive, depois de mais velho, eu acabei percebendo que nesse tipo de jogo, por mais que tenha uma sensação de vitória compartilhada quando a gente vence junto, muitas vezes é muito sobre você. A não ser que você esteja muito focado em subir de ranking e não importa o que aconteça na sua partida, você não vai se dar satisfeito de estar jogando com amigos que jogam bem melhor do que você. Você vai querer estar jogando bem. Pelo menos pontualmente você vai querer ser o cara que carrega a partida. Então tem uma parada meio egoísta nesse tipo de jogo que às vezes a gente demora um pouco para admitir. E hoje em dia tem muito jogo PvE que você joga co-op com seus amigos contra a máquina, que é bem mais divertido. O grande diferencial desses jogos, então, a gente percebe que está no fato dele ser PVP, jogador contra jogador. Então, isso é algo único desses jogos, a satisfação de você conseguir superar uma outra pessoa.
E ao mesmo tempo nesses títulos que mantém a gente às vezes até num estado meio obsessivo. Não, eu prefiro a satisfação de desenvolver minhas habilidades e ficar bom com um personagem, né? Ou com vários personagens, né? Pelo menos 3 aí. Essa era a minha satisfação, de botar pra arrebentar, ser top CS, top kill, né, do jogo. Mesmo de Veiga, mesmo de Chaco. Chaco é assassino, tem que matar, né? Então tem que invadir, tem que trollar, tem que fazer os caras sambar, entendeu? Então isso aí é demais, de Chaco, né? Muito bom. De Miss Fortune estourar a ult no Barão, estourar a ult enquanto os caras estão fazendo dragão, matar todo mundo. Isso daí é top demais, cara. Isso aí não tem preço não. Então essa questão de superar o próximo, pra mim, não... questão disso daí pra mim não existe. Só existe a questão de eu mesmo me superar, entendeu? Isso daí pra mim existe. De querer melhorar constantemente, existe uma percepção de evolução, de crescimento como jogador, que ela é bem mais acelerada do que no mundo real. Aqui você sente mais rapidamente que você está melhorando, que você está sendo recompensado por isso, e isso em parte é o que mantém a gente jogando eles. Mesmo que partida após partida você percebe, você entra só para passar raiva. Por que você joga LoL até hoje? Deixa aí nos comentários. E se você parou, fala aí o que mudou de lá para cá. Valeu, tchau! Em 2007. Só joga LoL hoje quem ganha dinheiro com isso, quem faz stream, né? Ou a pessoa que começou agora tá iludida, porque quem joga bastante tempo, a maioria das pessoas elas estão desinstalando, jogando outras coisas, não, porque o LoL ele não é saudável você jogar, né? Ele é bem complicado, as pessoas, a comunidade em si, a maioria é tóxica, enfim. Eu migrei pro Wild Rift, jogo algumas outras poucas partidas no dia e subo de rank, normal, sem estresse, né? Então no LoL, além de você ficar viciado, vai tomar mais tempo seu, porque as partidas demoram mais. E sei lá, eu sinto que eu tô perdendo tempo já que eu não tô subindo de elo, né? Já que fica 50%, 50% de vitória, 50% de derrota. Na verdade, essa taxa é bem maior, né? Na verdade, ela é bem justa. E ou você precisa jogar muito para poder subir de rank, né? A graça para mim tá em subir de rank, né? Então, felizmente acontece dessa forma.